Então aqui trata disso tudo. Por que tem um reptiliano aqui que você colocou? Então... Essa é uma analogia de Adão e Eva, serpente, né? E um Elohim, né, no meio dominando, né? Qual que seria a ideia de a sua interpretação de Adão e Eva? Adão e Eva? Uhum. Adão e Eva, assim, né? Nesse livro, eu falo que o quê, né? Que Adão e Eva, na verdade, eles foram um experimento genético, né? Uhum. E até pela Bíblia a gente pode ver isso, né? Que é um experimento genético, que é uma evolução da humanidade, né? Em si. Só que assim, é metafórico. Para mim, o Jardim do Éden é metafórico. Uhum. Ele não é literal. Claro. Então, é pra gente poder compreender que a humanidade evoluiu de um ser primata, né? E aí chegam seres, né? Que aplicam alguma tecnologia para esse ser humano evoluir. Por quê? Nesse livro eu falo, porque eu caminho um pouco pelo hebraico, que existe um texto, que o termo hebraico agora eu esqueci, porque é tanta coisa, mas existe um termo que é nitidamente mostra que foi aplicado, né, uma ciência, uma tecnologia no ser humano para ele evoluir. Que até então, Adão seria vários Adãos, na realidade, que eram clones, entendeu? A humanidade, ela evoluía através de clones. Existia como se fosse um laboratório, vamos dizer. O Jardim do Éden é um laboratório, metafórico, claro, né? É um laboratório onde se cria a espécie adâmica, através da ciência, através da clonagem. Aí, tá certo que tem umas tradições que falam sobre que existiu uma mulher antes de Eva, mas vamos falar de Eva, né? Eva vem para humanidade conseguir se procriar, mas é tirado do quê? É uma experiência genética. Se tira algo de Adão, né? E em si nasce Eva, né? Que daí em outras tradições, por exemplo, na Mesopotâmia, né? A gente tem, eu não sabia que a gente ia entrar nesse assunto, mas existem imagens que mostram, né, na Mesopotâmia, esses laboratórios, né, onde existem, assim, aqueles que chamam de deuses, né, fazendo certas experiências com humanos menores, né, para gerar essa evolução humana. Os Anunnakis. Isso, exatamente. Exatamente. Que são retratados como gigantes, né? Não é isso? Os Anunnakis não seriam especificamente gigantes, né? Os gigantes seriam os Néfilins, né? Ah, tá. Que seria a mistura de humano e esses Anunnaki, no caso, né? Entendeu? A mistura, né? Daí nasciam os Néfilins, que seriam os gigantes da Terra, né? Os heróis, os antigos heróis da Terra, né? E no livro de Enoque, tem lá uma história também de filhos gigantes que estavam devorando tudo. O que era o que seria isso? No livro, é porque assim, no Gênesis 5 fala, só tem um pedacinho dessa história, né? Que na realidade aconteceu esse reset na Terra, né? Teve que acontecer um dilúvio porque esses seres, né? Esses Néfilins, eles estavam acabando com tudo, né? Entendeu? Então, foi necessário um reset. Aí no livro de Enoque tem uma história mais completa, né? Que falam que, na verdade, eles... ali tem toda uma trama que fala que eles coabitaram com as mulheres, né? E em si nasceram esses seres, né? Gigantes, né? Que começaram a dominar e destruir tudo, né? Então foi preciso fazer um reset, mas mesmo assim ainda sobrou alguns, né? Que se não me falha a memória, quando o Caio veio aqui, até é legal falar dele, porque eu admiro muito o trabalho do Caio. Ele falou o nome. E sobrou alguns, né? Que até tem na Bíblia relato que tinha um rei, né? Que esqueci agora, mas que a cama dele era enorme e tal, que sobrou, que ainda ficou. E existem relatos ainda posteriores, né? Que Flávio Joséfo, né? Que foi um historiador também da antiguidade, já contemporâneo mais de Cristo, assim, acho que 100, mais ou menos 100 depois de Cristo, 100 e poucos depois de Cristo, eu acho que é isso, se não me falha a memória, desculpe se eu tiver errado aqui a data, né? Mas Flávio Joséfo, ele relata que ainda na época dele, haviam ainda seres gigantes que viviam afastados, que viviam em regiões afastadas, né? E naquela época, ele fala isso porque é um texto que está nas Antiguidades Judaicas, que é um livro que ele escreveu na época, que fala que ele está de frente com o esqueleto de um gigante,
né? Que na época ainda era acessível isso, né? Aí depois que foi passando o tempo, né? Os institutos, né, que controlam isso esconderam tudo, né? Porque isso aí dá problema, né? Que daí vão ter que escrever toda a história de novo, né? Porque isso é totalmente rejeitado pela ciência, né? Então seriam os Nephilims. Isso. Seriam esses híbridos gigantes. Os heróis, né? Esses heróis que a gente tem nessas mitologias de Hércules, né? Que a gente vê muito, são esses antigos heróis da Terra, né? E realmente existiram, né? E a gente tem algumas mutações, por exemplo, que são diferentes, né? Que é, por exemplo, o Minotauro, né? Que já é uma mutação um pouco diferente, que é uma experiência diferente, né? Entendeu? Então, realmente, eram feitas essas experiências no passado, né? Com o ser humano. E eu acredito que nós, né? Somos parte humano e parte alienígena. Entendeu? Ah, sim. Eu tenho certeza. Parte humano e parte alienígena. Porque o nosso DNA não é da Terra, né? Ele é parte fora da Terra, né? A humanidade foi plantada aqui, na realidade, né? A gente foi... É a panspermia, né? A teoria da panspermia. A gente foi semeado aqui nessa terra, né? Tem uma outra pergunta que eu recebi aqui também do nosso grupo aqui. O que seriam os universos secretos dos Elohim? Você sabe alguma coisa sobre isso? Tem um termo no hebraico que se chama Olam. Até tem quando eu era da igreja cristã, eu cantava uma música, né? Eu fui regente de louvor também e a gente cantava uma música que, né, pessoas que são, ou se participaram vão lembrar, que falava assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, né? Para que entre o Rei da Glória. E quando se usa esse termo entradas eternas no português, o termo em hebraico é Olam. Olam. Que seria esse termo, ele está relacionado a portais. Buracos de minhoca, vamos dizer assim. Para a ciência, buracos de minhoca. Um portal, né? Eu acho que é disso aí que as pessoas estão perguntando. Então, assim, baseado nisso, né? A gente consegue entender que esses seres, eles tinham alguma ferramenta para poder abrir esses portais, né? Que é essa palavra Olam, que é interessante que ela é tratada de uma forma genérica na Bíblia, né? Só que quando a gente vê o texto, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, né? Para que entre o Rei da Glória. Portais eternos quer dizer assim, que é um lugar que você entra que está fora do tempo que a gente vive aqui. Talvez que como se fosse atravessar dimensões diferentes, entendeu? É isso que diz esse texto, né? Que eu lembro agora de cabeça para poder te dizer exatamente o que estão perguntando.